Olá, minha gente querida, estamos de volta, mais uma vez agora com literatura e dessa vez chegando já bem pertinho do século XX, né? Finalzinho do século XIX, e justamente naquele momento de grande efervescência intelectual do Brasil, você acompanha na história, a imprensa brasileira, logo após a chegada da família real, a imprensa no Brasil teve um desenvolvimento muito grande, além da imprensa régia, a gente também teve a imprensa particular, né, a independente. E tudo isso ajudou muito ao cenário intelectual, cultural, literário do Brasil, entendeu? Por quê? Porque o público leitor cada vez aumentava mais. E esse incentivo da leitura, claro que partia do jornalismo. O teatro também cresceu muito no Brasil, além das universidades, e com tudo isso faz com que as ciências, as letras e o que interessa para nós agora. Tudo isso levou à publicação de livros, aumento de editoras, público consumidor, mais uma vez agora, buscava alfabetizar-se e letrar-se mais para poder adquirir conhecimentos e crescer na vida. O desenvolvimento intelectual do Brasil levava também a um desenvolvimento profissional, entende? Então, o parnasianismo, que veio antes do simbolismo, alguns poucos anos, na verdade eles foram contemporâneos. Todos os parnasianos conviveram ao mesmo tempo com os simbolistas, alguns até largaram o parnasianismo para o simbolismo ou ficaram navegando nessa transição até mesmo no início do século XX. Quem vem acabar com esse domínio, como vamos chamar para usar uma linguagem comum, com esse modismo parnasianista simbolista, foi justamente o modernismo. É o modernismo que dá um chega para lá na literatura parnasiana, sobretudo. Até porque algumas pinceladas do simbolismo são levadas por autores modernos, né? A rigor, toda obra literária é simbolista. A arte por si só é simbolista, né? Só que esses poetas agora chamados de simbolistas, eles vão ser aqueles que vão levar até as últimas consequências a ideia do símbolo, o exagero nas figuras de linguagem. O objeto descrito no poema não poderia ser percebido com clareza. E é nisso que está a diferença entre parnasiano e simbolista. Justamente aí. Para o parnasiano, valia a poesia que descrevesse, a poesia que dissesse com clareza, entendeu? É a poesia descritiva. Ao ler o poema, eu teria que ter a certeza de que trata aquele poema. Qual o assunto descrito, abordado, enfim. No simbolismo, não, era o contrário. O leitor não poderia captar a imagem, ele poderia formar suposições, ele poderia imaginar. É como se o poema continuasse no leitor. Entendeu? Não é o poema que foi criado, mas o poema que você imaginou, que você sentiu, que seria diferente do outro que fosse ler. De modo que o poema continuasse de formas diversas, com diversas pessoas. Entendeu? Então, um é o contrário do outro, embora fossem contemporâneos. Um visualizava muito a escultura do poema, a parte externa do poema, que é o parnasiano. O outro, que é o simbolismo, buscava o sentimento, a emoção, como se fosse uma volta ao romantismo. Tá? Então, já preparei você para esse confronto entre os dois movimentos que, mesmo contemporâneos, apresentaram algumas características bem diversas, né? Nós temos aí os dois grandes pilares. Do seu lado esquerdo, você tem aí o Olavo Bilac, que foi o mais popular, o mais conhecido. Eu nem sei dizer a você se o melhor, no meu entender, não foi, mas, sem dúvida alguma, o mais lido, o mais popular, o que talvez tenha até vendido mais livros, o que chegou mais ao público. Do lado direito está aí o Cruz de Souza, o poeta catarinense, o líder, o criador, o que desenvolveu a poesia simbolista primeiro no Brasil. Tá? Então está aí os dois mestres, um
parnasiano, o outro simbolista. Um branco, o outro negro. Um de origem de uma classe não rica, mas de uma classe que vivia bem, né? O outro vem de uma origem escravista e cheio de dificuldades que você já entende daquela época, né? Então vamos lá. Então, parnasianismo e simbolismo, como eu disse, foram movimentos literários. É bom lembrar isso, gente. Por exemplo, você fala de romantismo, aí você tem a música romântica, a pintura romântica, o teatro romântico. O parnasianismo não. Só existiu na poesia. Não houve pintura parnasiana, como houve a pintura realista, entendeu? A música realista, não. O romance realista. O parnasianismo só se fala da poesia parnasiana, unicamente. Não tivemos romance, crônica, contos, nada. Não, pintura, escultura, arquitetura, aí nem pensar. O parnasianismo e o simbolismo só se manifestaram na poesia, unicamente, tá certo? E os dois tiveram um ponto em comum, tá? O refinamento formal. Os dois preferiram o soneto, essa forma fixa de poesia. Os dois tiveram um requinte, um refinamento muito grande no vocabulário. E isso fez com que, de certa forma, não fossem populares, como o romantismo. O romantismo desceu para o nível do grande público, bajulou esse leitor, trouxe o leitor para perto de si. O parnasianismo e o simbolismo se tornaram meio eruditos, entendeu? Então, ficaram como se fossem os poetas, os deuses do Olimpo, entendeu? A poesia da pesquisa, da linguagem, do vocabulário raro, da estrutura fixa de poesia, que não era, já para a época, nada popular, tá? Então, o parnasianismo e o simbolismo são dois movimentos que nasceram na França, praticamente na mesma época, né? O parnasianismo é contra o romântico, o parnasianismo é a razão, o parnasianismo é o que mede, o que pensa, o que raciocina, entendeu? O parnasianismo é o que está mais próximo do realismo, é o que está mais levado pelo momento científico da época, entendeu? Já o simbolismo não. O simbolismo é uma volta ao romantismo, é um resgate do sentimento, ao contrário do parnasiano, que é a razão. Agora é o sentimento profundo, é uma viagem no interior do poeta, no seu profundo eu. De certa forma, era uma experiência poética fundada na teoria freudiana do id, do ego, do superego, do consciente, do inconsciente, que estava muito na moda na época, tá bom? Então, o simbolismo também foi marcado por um pessimismo, por uma visão muito pessoal, muito íntima da realidade, era a visão do poeta, era a ótica dele, como é que ele via o mundo, não é? E também valorizava o plano metafísico, o misticismo. E aí tudo isso cai sempre na depressão, no pessimismo, na tristeza, na melancolia. Toda a literatura romântica, isto é, subjetiva, tem uma tendência a isso. A tristeza, a melancolia, a solidão, né? A depressão, ao extremo subjetivismo, né? E aí cada um que se identifique com o seu gosto, né? Então, repetindo, a arte pela arte no parnasianismo não interessava se o leitor estivesse se identificando com aquilo. O que importa é que a poesia deveria ser de elite, no sentido elitizado intelectualmente. Não me refiro à questão econômica financeira, mas exigia que fosse um público leitor requintado, de cultura vasta, de vocabulário raro. Então, era um público muito pequeno, né? É o chamado arte pela arte. É a arte por ela própria. É aquela que não vai bajular o público, não vai satisfazer, não tem interesse algum em satisfazer o leitor. Mas a arte existe independente disso, né? Ela busca a técnica, ela busca a elevação, a grandiosidade criativa dela. Se você compreende, se você fica de fora, não é uma preocupação do parnasiano. E, de certa forma, o simbolismo também descambou para esse caminho, que é o contrário do romântico, como eu já disse,
que é um pouco também diferente do realismo, que vai buscar naturalismo, por exemplo, vai buscar as baixezas humanas, vai fazer descrições da sociedade contemporânea, vai falar do homem, do seu comportamento, ou o romantismo, que vai dourar a pílula, que vai encantar com seus exageros subjetivos e suas idealizações, entendeu? O problema desses dois movimentos, do parnasianismo e do simbolismo, o único problema, eu diria até o único grande problema dele, foi o fato de ter deixado o público de fora, né? Então, parnasianismo, arte pela arte. As rimas na poesia parnasiana são raras, aí que eu estou dizendo a você, sempre é aquela coisa do requinte, do preciosismo, da poesia de pesquisa. O vocabulário é culto, raro, né? Preferência pelo soneto e também uma certa inspiração na mitologia grega, tá? Porque como o parnasiano é antirromântico, o romantismo é cristão, é teocêntrico, tem Deus como centro de tudo. O parnasianismo foi contra o romântico, então ele busca inspiração na mitologia grega. Tá bom? Então, como se fosse um resgate, uma retomada do clássico. Já o simbolismo, eles eram de um grupo social contrário ao cientificismo, né? Eles não buscavam muito. De qualquer forma, diga você que Freud era ciência pura, né? A psicanálise, mas não era tão abraçada como eram as ciências do laboratório, né? Da botânica, da biologia, da física, da química, que era moda na época, né? Então, a psicanálise não tinha esse contexto experimental de laboratório, né? Então, talvez por isso, muitos viam como a preocupação com os sonhos, de analisar os sonhos, a preocupação com analisar o passado, de descobrir traumas no inconsciente, do supraconsciente. Era uma conversa que, para a época, as pessoas viam muito mais, não é? Como num plano místico do que como um plano científico, não é? Eu diria que até hoje ainda é assim. Então, os escritores simbolistas eram representantes de um grupo social contrário, não é, ao cientificismo, inserido na segunda metade do século XIX. O objetivo principal deles era resgatar o romantismo, mas sempre que há essa coisa de resgatar o passado, não é um resgate fiel, né? Você se inspira no passado e reconstrói com uma atualização, tá certo? Aqui no Brasil a gente teve o Cruz e Souza, em Santa Catarina, e o Alfonso de Guimarães. Na verdade era Afonso, mas o nome artístico dele era Alfonsos, com PH, como queira ler, Alponsos ou Alfonsos de Guimarães, em Minas Gerais. Tá? Esses dois nomes daqui no Brasil foram muito importantes. Na França, os criadores do simbolismo, o Humboldt, o Mallarmé e o Verlaine, Paul Verlaine, ok? Mas para nós o que importa é que você fixe esses dois nomes. Cruz e Souza, que é quem inicia o simbolismo no Brasil, e o seu seguidor, Alfonso de Guimarães, em Minas Gerais, Ouro Preto. Ok? Então, está aí a foto do Alfonso Guimarães, ainda bem jovem, quando começa sua produção poética, muito influenciada pelo catolicismo. O Alfonso era muito devoto da Virgem Maria, e então, toda vez que ele exalta uma mulher, toda vez que ele retrata esse amor por uma mulher, ele está sempre aproximando a pureza dessa mulher, a pureza da Virgem Maria. Então, ele faz essa associação, né, da pureza de uma com a pureza da outra, tentando aproximar as duas. Sempre. E os títulos dos livros dele sempre era Centenário das Dores de Nossa Senhora. O título do livro dele. Então, ele nunca deixou, na sua poesia, de fazer com que a Virgem, né, estivesse sempre presente na obra dele, de alguma maneira, dada a sua religiosidade católica. Tá? Então, profundo subjetivismo, uma linguagem muito vaga, né, porque fala muito de sonho, de trauma, de pessimismo, desilusão e tal. E, portanto, muito misticismo, né, pessimismo, interesse pelas zonas mais profundas da mente, tá? Gosto pelo mistério da morte, a morte como sendo uma forma de reencontrar a outra vida, voltar para a vida eterna, encontrar-se com a Virgem, com Jesus. Então está sempre presente o mito
cristão na obra do simbolista, tá certo? Sobretudo do Alfonso Guimarães, principalmente do Alfonso de Guimarães, tá? Agora, não se esqueçam também que, como todo romântico, e os simbolistas eram profundamente românticos, né? É um romantismo levado ao exagero, ao excesso, sempre o uso de metáforas, de antítese, metonímia, sinestesia, principalmente a sinestesia, tá? Que mistura sentidos, a cor do perfume, entendeu? Olha, o olfato com a visão, essa mistura dos sentidos. Isso é muito comum na poesia simbolista. Ok, gente? Olha para aí. Um poema do simbolismo. Essa daí é do Cruz de Souza. Ah, toda alma num cárcere anda presa. Você percebe logo a coisa da solidão, do isolamento, né? Toda alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas, entre as grades do calabouço, olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Ao contrário do parnasianismo, que procura descrever com precisão, por exemplo, se fosse uma montanha, se fosse uma paisagem, se fosse um pôr do sol, se fosse o nascer do sol, isso deveria ficar muito claro, que é o pôr do sol, que é uma montanha, e pronto, o poema se esgota nele mesmo. Já o simbolista, não. Cada vez que você lê as palavras, você percebe que elas significam outra coisa, não é? Então, necessariamente mares, estrelas, tardes, natureza. Ele não está falando necessariamente de mares, mas usando isso aí como uma dimensão comparativa, por exemplo, né? Soluçando nas trevas, entre as grades do calabouço, olhando imensidades. Então, naquela sua prisão, mas como é que eu posso prender num cárcere uma alma? Toda alma num cárcere anda presa. Então, a alma aí é metafórico, né? Ele pode estar fazendo aí uma metonímia, quer dizer, está falando do homem que está preso a um sentimento. E aí, quando ele está preso a esse sentimento, ele começa a ver, então, as grandes imensidades a partir da dimensão do seu amor. Está percebendo como uma coisa é bem subjetiva, né? Tudo se veste de uma igual grandeza, quando a alma entre grilhões as liberdades sonha, e sonhando as imortalidades rasga no etéreo o espaço da pureza. Você tem que ler 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e até a interpretação que você dá hoje pode não dar amanhã, porque é de uma visão tão ampla, tão irrestrita do sentimento, que você se põe muitas vezes assim a entender hoje uma coisa e amanhã entende outra. Ó almas presas, mudas, fechadas nas prisões colossais e abandonadas da dor no calabouço atroz funéreo. Olha aí, a morte sempre sendo o objetivo final, né? Nesses silêncios solitários graves, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério. Então, você percebe que você acaba de ler o poema e você fica assim, bom, finalmente, ele está falando de quê? Né? Então, você vai ter que todo o tempo trabalhar com a subjetividade do poeta, entender a dor do poeta. No caso do Cruz de Souza, havia muito da amargura da situação dele social. Ele era negro, como eu já disse, origem pobre, estudou com muita dificuldade, então toda a vida dele é marcada pelo preconceito, é marcada pela forma de exclusão social. Sempre morreu pobre, ainda teve problemas de doenças graves na família e dele também. Então é sempre a dor pessoal, a dor íntima. Isso ajuda um pouco a entender por que o poeta está todo o tempo pessimista e sofrendo. Né? Então, os elementos formais e temáticos relacionados, formais, quer dizer, a forma do poema, que é o soneto, e o tema, o assunto tratado, relacionados ao contexto cultural do simbolismo, encontra-se no poema Cárcere das Almas, de Cruz de Souza. Quais são?
Bom, repare, a opção pela abordagem em linguagem simples e direta. Não, isso aí é uma característica do parnasianismo. Tá certo? Essa linguagem direta. E linguagem simples, nem do parnasianismo, nem do simbolismo. Você vê o requinte de vocabulário que ele usa, né? A prevalência do lirismo amoroso e intimista em relação à temática nacional. Não houve no simbolismo nenhuma preocupação com o nacionalismo. Você vai ver isso no parnasianismo. O parnasianismo houve umas incursões, até porque os poetas do parnasianismo eram muito envolvidos com a questão da república, com as questões políticas da época. Então há uns momentos na poesia parnasiana, você percebe claramente essa coisa do patriotismo, dos símbolos nacionais, tá? Dos símbolos nacionais. Então, sempre presente a questão dos hinos, a questão do poder, da força, na gloriosa força que a nação tem, né? Mas o simbolismo, hora alguma, quando o assunto é simbolismo, é sentimentalismo, é tristeza, melancolia, solidão, dor. Letra C, o refinamento estético da forma poética, você percebe que há um requinte muito grande na forma, no vocabulário, na rima, na métrica, em tudo. E o tratamento metafísico de temas universais da dor, da solidão, da angústia. Em qualquer lugar é a mesma coisa. Você vai tratar de angústia só no Brasil? Não. A angústia é algo ligado ao ser humano como um todo, né? Então, é um tratamento metafísico de temas que são universais. A dor, a solidão, a melancolia, a depressão, a tristeza, a fé, a religiosidade, tudo são temas universais. Isso aí é próprio da poesia simbolista, portanto, letra C. Tá certo? Estaremos juntos, então, na próxima aula para falarmos mais uma vez de literatura. E a gente vem aí com o século XX, que vai tomar todo o nosso curso, porque é o assunto mais cobrado do Enem, é o século XX, a literatura brasileira do século XX, que começa com a modernidade, tá certo? Então, a próxima aula, não perca, seja com a gente.